Olá, amigos. Muito obrigado. É uma honra, uma alegria muito grande estar com todos os senhores, as senhoras, os nossos amigos, estudando um pouquinho mais sobre o maravilhoso ensinamento da Seicho no Ie. Nós teremos aí a grande oportunidade de estudar nas sextas-feiras do mês agora de fevereiro a respeito deste livro maravilhoso de autoria do mestre Masaharu Taniguchi, O Amor Supera o Castigo. Só que para falar um pouquinho sobre esse livro, eu gostaria de falar para os nossos amigos que a Seicho no Ie é uma religião bastante viva. Ela é uma religião recente, que iniciou-se no ano de 1930 e que nós temos 3 princípios básicos que também nós chamamos de pilares do ensinamento da Seicho no Ie. Esses 3 pilares são os seguintes. Primeiro pilar: só existe Deus e a imagem verdadeira, ou seja, só existe o bem, que é Deus, e o que Deus criou. O segundo pilar é: o ambiente é reflexo da nossa mente, ou seja, tudo o que está na nossa volta, na verdade, é projeção daquilo que nós pensamos ou daquilo que nós acreditamos. E o terceiro pilar da Seicho no Ie, e que na verdade é o motivo de eu estar falando sobre este assunto antes de entrar no estudo do livro propriamente dito, é o fato de nós termos no terceiro pilar, que é: todas as religiões emanam de um Deus universal. Então, jamais os nossos amigos aí em suas casas, acompanhando através do canal da Seicho no Ie, esse estudo, a respeito da doutrina da Seicho no Ie, vão ouvir em alguma palestra, em algum livro ou alguma revista, alguma crítica em relação a outra religião. Por quê? Porque nós reverenciamos todas as religiões e acreditamos que todas têm a mesma origem, que é Deus Criador, ou seja, o Deus, o todo de tudo, que nós chamamos, na verdade, de Deus na primeira acepção. E dentro dessa ideia de que todas as religiões são maravilhosas, são boas na realidade, e têm no seu ponto de convergência a origem, que é Deus, na verdade, o mestre Masaharu Taniguchi, fundador da Seicho no Ie, que iniciou o movimento no ano de 1930, ele não só reverenciava todas as religiões, mas também estudava não só as religiões, mas também leu muitos livros e acompanhou a biografia de várias personalidades da humanidade, aquelas personalidades que tinham uma grande identificação com o ensinamento da Seicho no Ie. E é justamente por isso que eu estou falando desse assunto, porque uma dessas pessoas trata-se de Stardale. Então, esse livro que nós vamos estudar durante as 4 sextas-feiras do mês de fevereiro fala sobre a biografia de Stardale. Mas quem foi Stardale, o mestre leu no ano de 1947 o livro Release, de autoria de Stardale. Stardale, na verdade, é um codinome, na verdade, não é o nome verdadeiro dessa personalidade. Na verdade, foi um nome que surgiu como uma inspiração no momento em que ele iria deixar a prisão. Na verdade, Stardale foi um chefe de uma gangue, que aterrorizava muitas pessoas. Ele é um ex-presidiário,
que ficou preso por muitos anos e durante esse período que ele ficou preso, ele teve vários ensinamentos, né? Ele aprendeu muita coisa, principalmente com uma pessoa especificamente e que o mestre Masaharu Taniguchi o chama de o personagem principal na realidade deste livro, intitulado O Amor Supera o Castigo. Por quê? Porque Leifer, né, na verdade, Leifer não é nenhum nome, né? Na verdade, Leifer é o apelido para um condenado à prisão perpétua. Então, Leifer jamais iria sair da prisão e mesmo nessa condição, ele ajudava muitas pessoas dentro do presídio. Então, de como que surgiu, na verdade, este livro? Na página 8, né, o mestre diz assim: atendendo à solicitação de muitas pessoas, passei a publicar mensalmente na revista Seisho Suru Seinen alguns trechos desse livro, os quais tiveram ótima aceitação. Muitos leitores nos comunicaram que queriam adquirir a citada revista todos os meses, especialmente para ler os trechos do livro de Star Daily. Por isso, decidi compilar os artigos publicados e formar um livro. Tornando a ler os artigos ao prosseguir a tarefa de revisão, novamente percebo quão tocantes são os fatos narrados pelo autor. Então, o próprio mestre, né, ao ler esse livro Release, que é a biografia de Star Daily, ele fala que ao, na verdade, editar esse livro, que é a compilação de vários trechos do livro de Star Daily, ele se emocionava e tocavam, na verdade, no fundo do coração do nosso mestre, Masaharu Taniguchi, pela profundidade e pelo amor. Nós podemos dizer, como o próprio nome diz, né, O Amor Supera o Castigo, que esse livro, como tema central, fala do amor. O personagem principal não é o próprio Star Daily, e sim Leifer. Na verdade, como eu falei, né, Leifer não é um nome. Trata-se de uma gíria em inglês que significa condenado à prisão perpétua. No livro não consta o nome verdadeiro desse condenado. Assim como Star Daily, vou tratá-lo de Leifer, como se esse fosse o seu nome. Por ser um condenado à prisão perpétua, esse homem terminará sua vida na cadeia. Ou seja, Leifer jamais iria sair da cadeia porque ele estava na condição de condenado à prisão perpétua. Mas o mestre diz que ele justamente é o personagem principal desse livro pelo fato de ele ajudar muitas pessoas orientando religiosamente, né, na conduta de cada pessoa, levando as pessoas à salvação. Na página 9 ainda desse livro, diz assim: os ensinamentos que ele transmite aos outros presidiários, Leifer, né, no caso, são profundos e de tal magnitude que me fizeram pensar que o próprio Jesus Cristo talvez faria da mesma maneira se vivesse no mundo atual e fizesse sermão num presídio. Posso dizer que as palavras do Leifer são como uma Bíblia para mim. Apesar de ter conduzido muitas pessoas à salvação, Leifer afirmava que ninguém deve atribuir a si próprio o poder de salvar. Certa vez, disse a Star Daily: você não deve pensar que possui a prerrogativa de salvar os outros, mas sim
considerar a si próprio como um canal que flui o amor de Deus e, com um espírito humilde, manifestar o amor ao máximo. Com isso, quem obtém a salvação é você mesmo. Então, Leifert, ele sempre procurava falar sobre a humildade e o amor. E com esse espírito assim de desprendimento, que na verdade é o amor verdadeiro, ele ajudava muitas pessoas e dentre essas pessoas ele ajudou muito o próprio Stardale, né? E agora nós vamos falar, isso daqui ainda tudo está no prefácio desse livro, né? Que também diz assim, na página 10, que é a última página do prefácio. Existe um trecho no qual ele diz: sermão sem o amor nunca salvou ninguém, nem haverá de salvar. Somente amando a humanidade e acolhendo com bondade os outros, você conseguirá a própria salvação. Falando sobre este trecho, né, a gente pode relembrar o que Cristo, na verdade, sempre ensinava, né, aos seus discípulos, dizendo que... Porque muitos discípulos deles perguntavam assim, por que que Jesus Cristo fazia tantos milagres e outras pessoas não conseguiam fazer a mesma coisa que Jesus Cristo, né? E Cristo sempre falava que para você fazer milagres, você tem que sentir a dor do outro, você tem que se colocar no lugar do outro. Então, é mais ou menos o que Leifert, né, explicou para Stardale, né? Sermão sem amor nunca salvou ninguém. Ou seja, não adianta a gente tentar salvar se não houver o amor verdadeiro, ou seja, aquele amor incondicional de pensar única e exclusivamente no bem da outra pessoa, né? Então, tudo isso ainda está no prefácio do livro. E agora nós vamos estudar um pouquinho sobre o início da biografia de Stardale. Bom, como eu falei para os senhores, Stardale era digamos assim, um criminoso bastante respeitado. Respeitado em que sentido? Ele era respeitado pela capacidade que ele tinha de liderar as pessoas a cometerem crimes. Ele tinha uma quadrilha, uma gangue que aterrorizou por bastante tempo, né? Vários locais nos Estados Unidos até ser preso. E havia uma espécie de código de ética dentro dos presídios. Aqueles presos que eventualmente saíam um pouco da linha, eles eram levados assim à masmorra, né? E nessa masmorra a pessoa ficava pendurada com as mãos amarradas e só conseguia encostar no chão a ponta dos pés. E ficava o dia todo ali, sem comer, e se precisasse fazer as necessidades, fazia nessa posição mesmo. Então, a maioria dos detentos, né, dos presidiários, eles não aguentavam mais do que 1, 2 dias. E qual que era o objetivo dos carcereiros com isso? Que eles se arrependessem do que tivessem feito e pedissem desculpas, na verdade. Esse era o objetivo. E aqui o Stardale cita assim: se ele se mostrasse arrependido e pedisse perdão ao verdugo é o carcereiro, né? Ficando de quatro como se fosse um cachorro, poderia se livrar da tortura e sair da masmorra. Mas ele, sendo um homem teimoso e audaz, continuou suportando a tortura
dizendo a si próprio que não se renderá nem que tivesse de morrer. Por fim, acabou perdendo a consciência e ele diz que não sabe quanto tempo ficou desacordado. Na verdade, como eu falei, a maioria dos presidiários conseguiam ficar nessa posição 1, 2 dias, depois não aguentavam mais, ficavam de 4 e pediam perdão, né, para o carcereiro e dessa forma retornavam para as suas celas, né? Só que quando a pessoa agia dessa forma, ela perdia um pouco o respeito dos outros presidiários, porque era considerado um fraco. E como o Stardelli não queria ser considerado dessa maneira, ele ficou até desmaiar. E dizem que ele ficou por aproximadamente 15 dias nessa posição, né, de não se render até que chegou o momento que ele desmaiou. E aí é o momento principal deste livro, né? Quando se deu conta, aconteceu algo extraordinário. Ele viu Jesus Cristo de pé, perto da cabeceira de sua cama. No livro Release, Daly narra a cena. Ele se aproximou de mim. Vi que seus lábios se moviam, mas não consegui ouvir o que ele dizia. Ele chegou bem perto de mim e me olhou. Com um olhar profundo, fitou-me nos olhos. Era um olhar que parecia trespassar o âmago da minha alma, mas que era de uma bondade infinita. Eu nunca tinha visto em pessoa alguma um olhar como aquele, iluminado pela luz de tão profundo amor. Quando percebi, eu estava de joelhos, rendido por esse amor sublime. Graças a um misterioso poder de percepção adquiri nesse cenário de sonho, compreendi que estava no mundo da existência verdadeira, ou seja, que nós chamamos de mundo da imagem verdadeira. Eu vi o ser superior, que vivifica a minha vida por toda a eternidade. Então, na verdade, quando foi que Stardelli teve essa percepção? Foi quando ele, depois de ficar vários dias pendurado na masmorra, ficou desacordado, e durante esse período que ele ficou desacordado, ele teve esse sonho. E aí ele continua: punições e torturas aplicadas por meios externos e materiais não conseguiram dobrar a personalidade obstinada e audaz desse criminoso e obrigá-lo a se regenerar. Mas bastou o olhar bondoso de Jesus Cristo, que lhe apareceu no sonho, o olhar repleto de luz e amor, para que ele se regenerasse. A imagem de Cristo apareceu para Stardelli. A imagem de Jesus Cristo que apareceu para Stardelli se desfez e em seu lugar começaram a surgir algumas letras. Então, no lugar daquela imagem que ele viu de Jesus Cristo, começou a desaparecer, mas começou no lugar daquela imagem a aparecer algumas letras. A palavra que se formou foi amor. Então, aí, na verdade, foi o momento da transformação, na verdade, do despertar espiritual de Stardelli, quando ele teve, na verdade, contato com esse ensinamento maravilhoso, né, que é um ensinamento de Cristo, né, que fala sobre o amor. Então, esse foi o momento da transformação. E, na verdade, essa passagem, ela dá origem ao nome do livro. O amor supera o castigo. O castigo, né, na verdade, ele foi castigado para se ajoelhar diante do carcereiro.
mas ele, por mais que o carcereiro tentasse, ele não conseguiu. Mas bastou aparecer a imagem de Cristo à sua frente, com aquele olhar amoroso, imediatamente Stardelli se pôs diante de joelhos, diante da imagem de Cristo em sonho. E ainda continua, né? Então esse foi o momento de despertar. Então, na página 25 desse livro, o Stardelli relata. Daí, quando ele teve, na verdade, esse despertar, ele tentou ajudar, ele quis, na verdade, ajudar os outros detentos, né? Só que muitos dos detentos, eles não tinham, na verdade, vontade de ser ajudados e até alguns começaram a zombar de Stardelli. Foi aí, então, que Stardelli teve uma inspiração. Ele começou a fazer mentalizações e não tentar mais conversar com todos, né? Fazer mentalizações, visualizando, né, aquela pessoa aceitando a amizade dele, conversando e abraçando com aquele detento que, na verdade, ele queria ajudar. E dessa forma ele fez por vários dias e ele percebeu que as pessoas começaram a mudar de comportamento com relação a ele. Então, qual foi a percepção que ele teve? Muitas vezes nós precisamos ajudar as pessoas, mas precisamos também nos adequar e encontrar a forma certa. Então, e o mestre diz que essas mentalizações que ele fazia, contemplando a perfeição do outro, né, a bondade do outro, é justamente o que nós fazemos na prática da meditação Shinsokan. Tentamos, visualizamos e reconhecemos somente a perfeição da outra pessoa, nada além disso. Ou seja, é um ato de contemplar aquilo que existe verdadeiramente, nada além disso, sem colocar qualquer tipo de defeito, qualquer tipo de restrição, e entregando-se totalmente a Deus para que aquela imagem verdadeira se manifeste. E na página 25, como eu falei, diz assim: o amor maior consiste em amar incondicionalmente, sem tocar nos pontos fracos de outrem, nem apontar-lhes o defeito. Ele diz também: amar alguém é conhecê-lo de verdade. Conhecendo-o de verdade, torna-se impossível ajudá-lo realmente e, caso esteja doente, proporcionar-lhe a cura. O teste definitivo para saber se a pessoa possui ou não fé verdadeira consiste em descobrir se ela tem ou não a alma repleta de amor a Deus e aos seus semelhantes. Saiba que o amor de Deus aloja-se dentro de você e atua constantemente. Ou seja, dentro de cada um de nós existe o amor e ele está atuando constantemente desde que você permita. Meus amigos, eu quero agradecer imensamente o carinho e a atenção nesta sexta-feira, no dia de hoje, e esperando reencontrá-los na próxima sexta-feira para darmos continuidade ao estudo deste livro maravilhoso. Muito obrigado. Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. Muito obrigado. Ei, juvenil, você
você que tem de 11 a 14 anos. Tá chegando um evento especial feito para você. Se você tá afim de participar de atividades, jogos online, show de talentos, conhecer gente como você e fazer novas amizades, Enquanto você descobre quem realmente é, aprende a realizar seus sonhos, se dar bem na escola, resolver seus desafios e a ser feliz de verdade. você é o nosso convidado para viver tudo isso no Seminário Virtual para Juvenis. Travando a perfeição. Dias 13 e 14 de fevereiro de 2021, das 15 às 18 em ambos os dias, totalmente online, no valor de apenas R$ 50 na plataforma Hotmart. Beleza? Fechou? Pode crer. Ou melhor, Pode pá, eu sou um ser espiritual. te esperamos lá, hein?